Antes de começar esse vídeo, alerta de gatilho. Caso de hoje eu vou abordar negligência contra crianças e conteúdo gráfico. Se são assuntos sensíveis para você, fecha o vídeo. E claro, a classificação indicativa é para maiores de 16 anos. Pri em cores. Muito obrigada, Pri em preto e branco. Oi, zumbis. Eu sou a Pri. Esse é o Necrotério. Esse é mais um Cesta de Crime. E hoje eu vou trazer para vocês um caso que foi indicação de uma amiga minha que me acompanha aqui. E esse caso aconteceu lá no Texas durante o final dos anos 70 e começo dos anos 80, quando uma professora de religião, insatisfeita com o término do seu caso extraconjugal, decidiu que seria uma boa ideia desviver a esposa do seu amante. É sobre o caso Candy Montgomery que eu falo hoje. Fica aí que eu já volto. A Candy Montgomery nasceu Candy Lynn Wheeler em 15 de novembro de 1952, no Texas, Estados Unidos. O pai da Candy era um técnico de radar do exército e, por causa disso, ele era sempre transferido de base em base a cada mais ou menos uns 3 anos. E a vida da Candy e da sua irmã Joy foi assim até os 20 anos da Candy. A mãe da Candy eu não encontrei informações sobre ela, mas é dito que ela era um tantinho abusiva com a Candy, e vocês vão entender isso melhor mais pra frente. A Candy e a sua família, no caso sua irmã mais velha Joy, sua mãe e seu pai, moraram também um tempo na Alemanha e na França. E a Candy, ela era descrita como uma garota sociável, extrovertida, segura de si, namoradeira, que gostava de festas, isso, aquilo, enfim. Uma jovem garota dos anos 60, 70, comum como qualquer outras garotas. E ela gostava bastante também de dormir fora de casa, dormir na casa de amigos, na casa de namorados, o que não era algo tão comum assim para a época, meados dos anos 60, começo dos anos 70, mas a Candy era uma garota assim. Enfim, era uma garota que só estava se divertindo e curtindo a sua juventude. Até o dia que ela e uma amiga, eu não encontrei o nome dessa amiga, decidiram fugir de casa porque elas estavam meio que de saco cheio da vida que elas tinham. Enfim, as duas foram encontradas no dia seguinte, ali próximo de um shopping, um mini shopping, um lugar de compras ali da região. Bom, a Candy também detestava a escola e não gostava de estudar. E ela, com 13 anos, começou a pesquisar sobre relação íntima com garotos. Eu não posso falar, senão o YouTube me bane. O YouTube derruba o vídeo. Mas enfim, ela começou a pesquisar, ela achou interessante a ideia e ela queria ter essa experiência logo, né? Até que aos 16 anos ela teve um namorado e foi com esse namorado que ela teve a experiência. Mas ela acabou tendo que terminar com esse namorado porque a família dela ia se mudar de novo. O pai dela ia mudar de base militar de novo. Aos 20 anos, a Candy conseguiu um trabalho em El Paso, no Texas, como secretária do jornal El Paso Times. Trabalhando lá, ela achava o salário um pouco baixo, né? Ela achava que ela ganhava pouco e ela foi procurar um emprego melhor e ela logo encontrou como secretária de um dos empresários da Lab Texas Instruments. E foi lá que ela fez amizade com a Mary Montgomery. E posteriormente, ela conheceu aquele que viria a ser o seu futuro marido, Pat Montgomery, que era filho de Mary Montgomery.
O Pat Montgomery tinha 25 anos na época que ele e a Candy se conheceram, e ele era descrito como um garoto inteligente, introvertido, meio nerd, e ele era engenheiro elétrico da Lab Texas Instrument Eletrônicos. E ele ganhava, na época, algo em torno de $70 mil por ano, que atualmente seria algo em torno de 332 mil por ano, que se a gente converter para real dá algo em torno de R$1.717.000 por ano. Enfim, o cara fazia um bom dinheiro para a época. Bom, mas o Pat, sendo um garoto introvertido e meio nerd, os encontros e os dates e os encontros eram arranjados pela mãe. Sim, a mãe dele agia como um cupido para ele. Bom, eu tô com o caderno de roteiro aqui porque eu não consigo memorizar roteiro, gente. Bom, a Candy e o Pat, então, se casaram ali em torno de 1970, mais ou menos, e logo em seguida tiveram 2 filhos. Mais pro fim da década de 70, 1977, o casal se muda com os 2 filhos para o condado de Wiley, ainda no Texas, para basicamente a casa dos sonhos. A Candy, então, tinha a vida, o que aparentemente parecia ser a vida perfeita. 2 filhos perfeitos, um marido que gostava dela, a casa dos sonhos, enfim, parecia a vida perfeita. A Candy também era uma mulher devota, né, uma mulher religiosa, ela frequentava a igreja metodista lá do Texas, mas ela achava sua vida um tanto chata demais. Ela achava a rotina um tanto chata e ela queria ter aquela aventura, né? Mas mais para isso, mais sobre isso, mais para frente. Lembram que eu falei que ela frequentava a igreja metodista? Pois é, foi nessa igreja que ela se tornou parte do grupo de pessoas que prestam serviço para a igreja, no caso que auxiliam ali quando tem culto, quando tem evento, algo do tipo. Eu não conheço muito sobre a religião metodista, sobre a igreja metodista. Se você conhecer, por favor, deixa aqui para mim, nos comentários. Enfim, ela se tornou parte das pessoas que ajudam, que prestam serviço para a igreja em dia de culto, dia de evento. E foi um desses que ela conheceu a sua melhor amiga, Betty Gore. Bom, a Betty, assim como a Candy, também vivia ali pelos subúrbios ali do Texas. Ela era uma professora do ensino fundamental e também dona de casa. E ela tinha um filhinho com o marido Alan Gore. E a Betty, ela era uma pessoa um tanto metódica. Ela planejou o segundo filho dela com seu marido Alan, do dia da concepção até a data de nascimento, que ela calculou que seria mais ou menos durante as férias de verão, onde ela não estaria trabalhando, onde ela estaria de férias e poderia ter tempo para cuidar da criança propriamente dito. O que, por algum motivo, fez com que o Alan ficasse ressentido. O fato da Betty ser essa mulher metódica fez com que o Alan ficasse ressentido, porque ele começou a acreditar que o relacionamento íntimo entre ele e a esposa estava ficando um pouquinho mecânico. Até 1978, quando, durante um jogo de vôlei, ele e a Candy se conhecem. E a Candy se interessa pelo Alan. Talarica que chama, né? Bom, enfim, a Candy foi falar com ele depois do jogo de vôlei. Num dia ela foi falar com ele após um desses jogos de vôlei. E ela disse que tinha se interessado por ele, que achava ele bonito, isso, aquilo, mas ela foi rejeitada. O Alan a rejeitou porque a esposa estava grávida e o Alan não achava que isso seria certo. Aparentemente, o cara deu uma dentro. Mas calma que piora, as coisas sempre pioram. Mas chegou então o aniversário de 29 anos de Candy. E, como presente de aniversário, mais ou menos, na época,
o Alan decidiu concordar que ele e Candy começassem o seu caso extraconjugal. É claro que os dois tinham toda uma série de regras que esse relacionamento deveria ter. Uma delas, e a principal, era que no momento em que os dois começassem a desenvolver sentimentos, que um dos dois começasse a desenvolver sentimentos pelo outro, o tal caso extraconjugal se encerraria. E a Candy concordou, mesmo ela se sentindo mal por omitir que ela já tinha sentimentos do Alan. Mas enfim, o relacionamento dos dois começa e eles chegaram até a marcar uma data para esse tal relacionamento começar. 12 de dezembro de 78. E como eu já disse, sim, a Candy tinha sentimentos pelo Alan. Bom, foi então, esse relacionamento durou até mais ou menos 1980, ali começo de 1980, quando Alan decide terminar o caso com Candy para focar no próprio casamento. É dito que o Alan e a Betty foram para terapia de casal e também o Alan queria também cuidar do filho, do segundo filho, de 6 meses na época. Mas é claro que isso não acabou bem. De junho de 1980, uma sexta-feira, irônico, Alan estava em uma viagem de negócios em Minnesota e ele começou a se preocupar porque a sua esposa Betty não atendia suas ligações. Ele tentava se comunicar com a esposa e não tinha sucesso. Ele então pediu para um vizinho, ligou para um vizinho e pediu que esse vizinho fosse verificar. Mas esse vizinho bateu na porta, chamou e a Betty não atendeu. Então o Alan ligou para Candy e perguntou se estava tudo bem com a Betty, já que as duas eram amigas. E a Candy estava de babá do filho da segunda filhinha do casal. A Candy garantiu que a Betty estava bem, que estava tudo bem, que estava tudo bem, que estava tudo ok. Mas depois de mais algumas tentativas de falar com a esposa, o Alan ficou muito mais preocupado. Bom, algumas horas depois, o vizinho entra em contato com o Alan, entra na casa e descobre que a Betty já estava sem vida. Ele entra na casa, encontra a bebezinha chorando no berço e um oceano de sangue que levava até um quarto de tipo lavanderia, ou um quarto tipo uma despensa, uma lavanderia onde a família deixava equipamento de limpeza, produto de limpeza, essas coisas. Ele encontra o corpo da Betty sem vida e ele acreditava que a Betty tinha sido desvivida por um tiro, por uma arma de fogo. Bom, o Alan, desesperado, liga para Candy para dar notícia, lembrando que a Candy e a Betty eram melhores amigas. E ele fez essa ligação por volta de 11h30 da noite e ele pede para que a Betty continue com a bebezinha, continue de babá da bebezinha, até tudo se resolver. E a Betty e a Candy concorda e ela desaba de chorar nos braços do marido Pat. Além de talarica, ela é dissimulada, filha da mãe. Gente, quando eu pesquisei esse caso, eu passei uma raiva tão lascada com esse caso. Enfim, no dia seguinte, a polícia descobre que, na realidade, a Betty foi morta com um machado. Ela havia levado 41 machadadas. A polícia também encontra uma pegada ensanguentada no tapetinho do chão do banheiro, mas essa evidência acabou sendo inutilizada porque, ao invés de preservar a evidência, a polícia simplesmente pegou o tapete, enrolou, dobrou, enfim, fizeram de tudo que não deveria ser feito com o tapete e inutilizaram a evidência. Além do fato de que, claro, a cena do crime, a cena ali também foi toda contaminada com entra e sai
de pessoas, o que acabou destruindo várias possíveis evidências contra Candy. Bom, a Candy, quando ela descobriu que a polícia estava investigando, ela tentou destruir uma sandália que ela havia usado, uma sandália de borracha que ela havia usado no dia do crime. Ela usou uma tesoura de jardim para tentar destruir e eliminar evidências, principalmente na sola, que poderia bater com a tal pegada no tapete do banheiro. Bom, mas ainda assim, a Candy foi a última pessoa a ver Betty com vida. Ela foi questionada e interrogada várias vezes, sempre alegando inocência. O álibi da Candy até parecia bem sólido. Isso até o Alan admitir que os dois tiveram um caso extraconjugal. O que deu para a polícia o motivo do porquê a Candy havia cometido esse crime. Porém, a polícia tinha evidências totalmente contaminadas, o que não era bom pro lado deles. Mas enfim, a Candy foi presa sob acusação de assassinato, alegou inocência e saiu sob fiança e ainda teve apoio dos amigos da igreja. Bom, foi na igreja que ela decidiu que ela encontrou o seu advogado, o Don Crowder, que pediu para que a Candy fosse avaliada por um psiquiatra especialista em hipnose, já que uma das alegações da Candy era surto de raiva e apagão. Bom, quem examinou a Candy foi o Dr. Fred Falston, que era um psiquiatra especialista em hipnose. Bom, esse doutor disse ter descoberto que a Candy sofreu um trauma na infância, o que levou a ela a ter um surto de raiva quando ela foi visitar, quando ela foi na casa da Betty, pegar alguma coisa que ela havia esquecido da bebezinha, da filha da Betty, que ela estava ficando de babá. Ela foi pegar alguma coisa. A Betty confrontou a Candy sobre o caso que a Candy tinha com o marido dela. E as duas começaram a brigar, até que em um determinado momento, uma das duas pegou o machado. E deu no que deu. Bom, isso também ajudou a Candy a meio que relembrar a noite da morte de Betty. Ela contou isso. E em outubro de 1980, ela reconta tudo isso em seu julgamento, claro, sempre alegando inocência e legítima defesa. É dito, as informações aqui conflitam um pouco, porque é dito que a Candy alegou que a Betty, ao confrontá-la, foi na garagem pegar o machado e as duas lutaram ali pelo machado, até que chegou uma hora que a Candy conseguiu pegar o machado e desferir 41 machadadas na Betty. E ela só parou por cansaço. É isso que eu não entendo. Cara, se foi legítima defesa, por que não fez o suficiente para se defender? Para mim, 41 machadadas foi um pouco demais. Mas, enfim, vamos continuar o caso. Vamos continuar o caso que ainda piora. Bom, depois da Candy pegar o machado e parar de golpear a melhor amiga por cansaço, ela fala que ela surtou porque a Betty fez isso aqui pra ela. E isso meio que era um gatilho para a suposta mãe abusiva de Candy. Mas isso não é confirmado. Essa mãe abusiva nunca foi confirmado. Não consegui encontrar informações sobre isso. Nenhuma informação concreta que confirmasse que a mãe da Candy era realmente abusiva. Enfim, o júri do caso, que era composto por, se eu não me engano, 9 mulheres e 3 homens, ou algo assim, deliberou e no mesmo dia eles já tinham o veredito. A Candy foi inocentada e não cumpriu pena. Zumbis. Eu fico, às vezes,
com muita raiva e às vezes sem reação para os casos que eu pesquiso e conto aqui para vocês. E uma coisa que não me entra na cabeça é a questão da quantidade de vezes que a Candy golpeou a Beth. Se foi legítima defesa, por que não fez só o suficiente para se defender? Jogou o machado longe ou acertou uma vez de alguma forma que não causasse estrago e meteu o pé? É isso que eu me pergunto, sabe? Se foi legítima defesa, por que essa quantidade absurda de golpes? Isso me leva a acreditar que talvez tivesse intenção, mas eu não sou criminóloga, eu não sou policial, não sou advogada, então eu não posso falar com certeza, eu posso só teorizar aqui. E eu quero saber de vocês o que vocês acham desse caso. Deixa pra mim nos comentários. E claro, esse caso foi uma recomendação de uma amiga, porque ela achou uma minissérie na plataforma Hulu que conta esse caso. Se você tiver acesso a essa plataforma e quiser conferir, vale a pena. Depois você volta aqui e me fala como é que é a minissérie. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever no canal. E se chegou até aqui, deixa o like que me ajuda demais na divulgação. Eu fui!